Oi, se você clicou nesse vídeo, provavelmente em algum momento da sua vida você já deve ter parado para imaginar como seria a personalidade do seu filho, se ele te daria algum trabalho, se de repente vocês iriam brigar muito ou se vocês iam se dar super bem. E aí você fica se perguntando se existe alguma possibilidade, algum método para descobrir a personalidade do seu filho antes dele nascer. Independente se você já teve filho ou ainda não, está grávida, grávido, esse vídeo é para todo mundo. Ou se você simplesmente teve só aquela curiosidade, você nem quer ter filho, mas se tivesse, como seria? Meu nome é Samantha, eu sou astróloga e hoje eu vou te dar alguns exemplos do como eu já vi na prática que os astros podem influenciar sim na personalidade dos filhos e nas relações entre pais e filhos. Mas antes que eu comece a falar aqui de fato quais são os posicionamentos do seu mapa e do mapa do seu filho, do mapa do seu marido, do seu companheiro ou companheira que podem influenciar, eu quero te pedir para que você já deixe o seu like, que você se inscreva no canal, porque toda vez que eu postar um conteúdo de autoconhecimento, um conteúdo de astrologia, o YouTube vai te notificar e você vai receber esse conteúdo, tá certo? Mas você precisa clicar no balangudambozinho para receber todas as notificações também. Bom, eu separei aqui alguns posicionamentos que eles estão em vários livros de astrologia, principalmente a astrologia mais tradicional. Os astrólogos antigos, eles costumam dizer, e você vai achar isso em muitos sites por aí, que a casa 5 e a casa 7, elas são responsáveis pelo relacionamento dos seus filhos, a personalidade dos seus filhos. Eu, particularmente, também já li que a casa 10 ela também reflete muito da personalidade do segundo filho. O primeiro filho seria a casa 5 e o segundo filho em diante seria a casa 7 ou 10. Só que, assim, na prática, isso é a teoria, né? Na prática, eu percebo que a astrologia ela funciona de uma forma muito mais complexa do que isso. Primeiro que o que eu vou falar aqui, eu vou falar primeiro sobre a relação sanguínea, no caso, se você for mulher. Se você estiver em um relacionamento heterossexual, você quer saber como vai ser o seu primeiro filho, então você tem que saber que você olha para o mapa da sua esposa, ou o seu mapa, né? Se você for a mulher que estiver assistindo. Se for um casal, por exemplo, de lésbicas, um casal entre mulheres, uma relação homoafetiva, você olha para a mulher que vai ter o primeiro filho, que vai engravidar primeiro. Inclusive, eu indico que, claro, né, se for de comum acordo para as duas, a mulher que tiver um mapa considerado mais fértil, que ela tente engravidar primeiro, porque evitar, digamos assim, muito tempo de espera. Uma mulher que tem mais câncer, peixes, escorpião no mapa vai ter mais facilidade de engravidar do que uma mulher que tenha leão, virgem e gêmeos muito forte no mapa. Não estou dizendo que no segundo caso a mulher não consiga engravidar. Isso daqui são posicionamentos que eu estou dizendo, signos mais propensos a ter facilidade de ter filhos, tá? Mas vamos voltar a como que de fato você vai descobrir a personalidade do seu filho. Não é que você vá de fato descobrir exatamente a personalidade do seu filho, porque para isso você teria que a criança já teria que ter nascido, e aí para isso você faz o mapa astral da sua criança, né, do seu filho. Mas antes da criança nascer, antes de você ter a previsão, você olha a casa 5, você olha a casa 7 e olha a casa 10. A casa 5, ao meu ver, não é que ela vai ser a responsável pela personalidade do seu filho. Ao meu ver, na prática, a casa 5 ela funciona muito mais com a expectativa, com o estímulo que você tem sobre a criança, o que você mais vai estimular na personalidade da criança. Então, se você tiver uma casa 5
em Escorpião, você vai, de certa forma, estimular muito essa criança a ser uma pessoa intensa, ser uma pessoa que vai muito além do superficial. Você vai realmente estimular tanto questões mais emotivas nessa criança, quanto questões mesmo de estudo. Tudo que ela for fazer na vida, você vai dar muita ênfase, muito foco para ela se aprofundar. Isso, para mim, é o que representa a casa 5 na prática. Agora, quanto à personalidade em si, o que você esperar, o comportamento da criança, eu digo que você primeiro tem que saber o seu signo ascendente e saber do signo ascendente, você sabe qual casa astrológica está interligada com o signo ascendente. Por exemplo, o ascendente em Virgem. Quem tem ascendente em Virgem, qual é a casa na mandala astral dessa pessoa que corresponde ao signo ascendente dela? É a casa 6, porque a casa 6 equivale ao sexto signo do zodíaco. Qual é o sexto signo do zodíaco? Signo de Virgem. Signo de Virgem é o ascendente da pessoa. Deu para entender? Então, a personalidade do primeiro filho dessa pessoa vai estar mais relacionada à casa 6 dessa pessoa, tá? Isso daqui eu não encontrei em livro, isso foi algo que eu reparei muito no dia a dia. Vou dar um exemplo disso. Tem uma família que eram 3 irmãos, duas mulheres e um homem. Aí você pode me dizer assim, ai Samantha, mas você não estava dizendo que nas relações heterossexuais você olha primeiro para o mapa da mulher? Calma, porque os 3 irmãos tinham ascendente em Virgem e o filho homem, né, o irmão, ele casou com uma mulher que também tinha ascendente em Virgem. Então, todo mundo que teve filho tinha ascendente em Virgem. E aí, os 3 irmãos tiveram o primeiro filho aquariano. E por que tiveram o primeiro filho aquariano? Porque a casa 6 de quem tem ascendente em Virgem está localizada no signo de Aquário. Se você for olhar a mandala astrológica de quem tem ascendente em Virgem, a casa 6, que é a casa do trabalho, a casa da rotina, vai estar em Aquário. Isso quer dizer que todo mundo que tem ascendente em Virgem, necessariamente o primeiro filho vai ser aquariano? Não, mas quer dizer que a personalidade do primeiro filho vai estar fortemente ligada ao signo de Aquário. O segundo filho, as pessoas, existe a possibilidade de nascer relacionado à casa 7 ou à casa 10. No caso dessa família, as mulheres, as 2 irmãs, tiveram o segundo filho geminiano, ambas. E no caso do filho homem, no caso do irmão, que foi casado também com uma mulher de ascendente em Virgem, tiveram uma filha taurina. Só que a filha taurina tem muitos planetas no signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos, para quem tem ascendente em Virgem, está localizado na 10ª casa. E eu, Samantha, eu faço a leitura aqui o seguinte. A 10ª casa, por que que o segundo filho, ou o último filho, ele está mais ligado à 10ª casa? Porque a 10ª casa, se você reparar nas relações do filho caçula ou do filho do meio, já é uma relação não tão idêntica às expectativas dos pais. Geralmente o filho do meio ou o filho caçula, ele já é um pouco mais diferente da família. E a casa 10, ela não fala sobre questões pessoais em si, ela fala muito mais sobre o status, sobre como você se apresenta para o mundo profissional. É uma coisa mais fria, mais distante. Não que a sua relação com seu filho vai ser fria ou distante, mas ela está muito mais ligada à sua aparência com o exterior, com o seu ambiente de trabalho. Não é tanto sobre a sua individualidade quanto os seus sentimentos, as suas expectativas, sabe?
O segundo filho ou terceiro filho, eles são mais diferentes dos pais. Se você reparar tanto numa questão astrológica quanto no dia a dia mesmo, sem nem você fazer um estudo para isso, é algo que dá para você reparar. E na questão espiritual também existe o significado de ordem de nascimento dos filhos. Mas como aqui eu estou focando principalmente na mandala astrológica da mãe, então eu vou focar mais nesse assunto, tá? Eu falei primeiro que o que eu estou falando aqui estaria mais ligado à relação sanguínea. Só que a gente sabe que filho, mapa astral, a vida de uma forma geral, não é tudo tanto no preto e no branco. É que nem quando você vai fazer uma leitura de tarô ou uma leitura das suas mãos. Dizem que por aqui, quando você vê quantas dobrinhas aqui está relacionado a quantos casamentos e filhos você vai ter. Só que você não necessariamente precisa parir uma criança para ela ser sua filha ou seu filho. Se você adotar uma criança, independente de se você passar de fato de papel passado para o seu nome, ou se você é padrinho ou madrinha de uma criança e assim você não teve filhos biológicos, mas você trata essa pessoa como realmente fosse seu filho ou filha, muito provavelmente você vai olhar para a casa correspondente ao seu signo ascendente, isso independente de se você ser homem ou mulher, aí você olha de qualquer forma para a casa correspondente ao seu signo ascendente, que aí você vai encontrar, tanto no caso, a casa 5, a questão da sua expectativa, o seu estímulo que você está tendo com aquela criança, o que você está estimulando ela de comportamento, quanto a personalidade dela muito provavelmente vai estar ligado à casa correspondente ao seu signo ascendente. Vou dar um outro exemplo disso. Uma pessoa que tem ascendente em Câncer. A casa correspondente ao signo de Câncer é a casa 4, porque a casa 4 ela está ligada à sua relação com a sua mãe, a sua relação com a sua família de uma forma geral. A casa 4 ela representa a sua família, o seu primeiro contato assim com outras pessoas no mundo, as suas raízes também, a sua própria casa, o seu ambiente familiar. E a casa 4, ela é a casa correspondente ao ascendente Câncer, porque Câncer é o 4º signo do zodíaco. Se você for fazer a continha, pode parecer um pouco confuso para quem não sabe de cabeça, mas se você for olhar, jogar no Google a ordem dos signos, Câncer é o 4º signo do zodíaco. E por isso, na mandala astrológica, a 4ª casa, a casa que corresponde à família, a casa que corresponde aos valores, que é o estereótipo do signo de Câncer, é a casa correspondente ao signo de Câncer, ascendente em Câncer. Eu tô repetindo isso várias vezes que é para ver se vocês entendem, para quem não tá muito familiarizado com a mandala astrológica. Bom, e o que isso quer dizer? A casa 4 de quem tem ascendente em Câncer está no signo de Libra. Libra representa o quê? Libra representa arte, representa doçura, representa beleza, representa harmonia. Então, muito provavelmente, a sua filha ou seu filho, da pessoa que tem ascendente em Câncer, principalmente, né, no caso se for uma relação heterossexual e a mulher que tem o ascendente em Câncer, muito provavelmente o primeiro filho ou primeira filha pode nascer libriano ou libriana, ou com Libra forte no mapa, ou pode ter alguma característica muito forte desse signo. Exemplo, pode ser uma pessoa muito bonita,
tipo, chame muita atenção por ser uma beleza clássica, delicada. Pode ser uma pessoa muito social, uma pessoa assim muito benquista, que tem um status social. Pode ser uma pessoa também que tenha muito talento com artes, que tenha uma voz muito bonita, ou que saiba atuar muito bem, que, enfim, que tenha algum talento artístico, tá? E, no caso, a pessoa que tem esse ascendente em câncer, ela tem a casa 5 no signo de Escorpião. Então, eu acho que eu falei isso no início do vídeo, a casa 5, como ela se trata do estímulo, da expectativa que você tem em relação ao seu filho ou filha, da própria relação que vocês vão nutrir um com o outro. Então, provavelmente essa pessoa que tem características mais librianas, você vai estimular nela que ela se aprofunde cada vez mais em tudo o que ela se interessar pela vida dela. Entenderam? É isso que eu quero dizer, a diferença entre a casa correspondente ao seu signo ascendente e a casa correspondente ao seu estímulo, né? A astrologia tradicional. Tá, e agora? E o segundo, terceiro, quarto, quinto filho? Aí você faz a leitura de acordo com a casa 7 e a casa 10. Eu gosto de pensar, pelo que eu já observei, é que o segundo filho ele está mais relacionado à casa 10 e o terceiro filho está mais relacionado à casa 7. Porque, de uma forma geral, eu vejo que a maioria dos filhos eles têm muito mais uma relação. No caso, estou falando de relacionamentos heterossexuais, né? Os filhos mais parecidos com os pais, geralmente, quando são 2, 3 filhos, é o segundo e o terceiro filho, de fato. Acaba sendo mais paparicado também, por conta da idade. E você analisa mais o signo que estiver na casa 10 ou 7, tá? Agora vamos para a questão dos planetas. E se tiver planetas na sua casa correspondente ao seu signo ascendente ou na sua casa 5? O que isso quer dizer? Se tiver relacionado, se tiver um planeta na sua casa 5, dependendo do planeta que estiver na sua casa 5, pode indicar uma criança do sexo feminino, masculino, ou se você vai ter gêmeos, ou se você vai ter muitos filhos de primeira. Um exemplo disso, como que você vai analisar? Como a casa 5, ela está muito mais relacionada ao seu estímulo e à sua expectativa quanto ao seu primeiro filho, à sua primeira gravidez, aos seus filhos de uma forma geral, você vai observar se o planeta que estiver nessa casa for... Se na sua casa 5 você tiver planetas como Vênus, Lua ou Netuno, as chances de você ter uma filha mulher, a primogênita, são maiores. Ou pode acontecer também, no caso de ser Vênus, de ser uma pessoa... Aliás, as 3 planetas, pode ser uma pessoa mais intuitiva, uma pessoa mais delicada, uma pessoa até com características, né, ditas mais femininas, uma pessoa, um filho ou filha que tem uma delicadeza, uma sensibilidade, tá? E também pode representar a espiritualidade, a sensibilidade além do só de ser sensível da própria pessoa com os próprios sentimentos, a sensibilidade de saber lidar com o outro, uma pessoa mais acolhedora também, e uma pessoa mais observadora, uma pessoa mais quieta, tranquila. Se for Vênus, vai ser uma pessoa mais sociável, mas no geral, se for Lua ou se for Netuno, vai ser uma pessoa bem mais reservada. Agora, se for um planeta como o Sol, Marte ou Plutão, aí vai ser uma natureza provavelmente mais extrovertida. No caso, se for o Sol e o Marte, com certeza uma natureza mais extrovertida. E
as chances de nascer homem, né, um filho homem, o primeiro filho ser homem, são bem maiores. Também pode acontecer de ser uma pessoa mais intensa, uma pessoa que, se for o Sol, que gosta de aparecer, uma pessoa mais calorosa. Se for Marte ou Plutão, vai ser uma pessoa com uma tendência mais bélica, né? Uma pessoa que é muito persistente, que corre atrás dos objetivos. E se for o Sol, também tem a questão da delicadeza, não digo, mas a questão artística, da mesma forma como Vênus, né? Porque o Sol ele está muito relacionado ao arquétipo artístico do palco, de atuação, de peça mesmo, sabe? Então pode ser uma pessoa, um filho ou filha que tem uma natureza assim mais voltada para encenação, um talento aí de chamar atenção. Agora, se você tiver Mercúrio, Urano ou Júpiter, você pode se preparar que você provavelmente vai ter muitos filhos. Se for no caso filhos biológicos, você pode ter mais de uma só vez, né? Pode ter gêmeos, pode ter trigêmeos, quadrigêmeos na primeira gravidez. Ou se no caso você for uma pessoa que tem um coração grande e acolhedor, pode acontecer de você adotar muitas crianças ao longo da sua vida. Aliás, não só crianças, né? Adolescentes, pessoas que você sinta uma vontade de acolhê-las de uma forma maternal. Também pode indicar que o seu primeiro filho ou primeira filha vai ser uma pessoa muito mais intelectual. Aqui não fala tanto a questão do sexo da criança, mas fala muito mais da questão mental. E como Mercúrio ele está relacionado à questão mental, Urano também à questão futurista e Júpiter ao conhecimento filosófico, então você pode imaginar que vai ser uma pessoa realmente muito voltada para os estudos e que não vai ter medo de explorar nada no âmbito do conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou aqui no final, muito obrigada. Te peço mais uma vez para que, se você ainda não fez isso, que você curta e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Também, se você tiver alguma indicação de vídeo que você gostaria de ver por aqui, de conteúdo para eu produzir, eu leio seus comentários e faço, ok? Um beijo, que os astros estejam a seu favor.